O presbítero Douglas Malta Oliveira, da Comissão de Organização da Semana da Cultura Gospel. O reverendo Erni Walter Seibert, diretor de Comunicação, Ação Social e Arrecadação da Sociedade Bíblica do Brasil. Reverendo Mário Roste, gerente de Desenvolvimento Institucional da Sociedade Bíblica do Brasil e pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O reverendo Fernando Bortoleto Filho, diretor executivo da Associação de Seminários Teológicos Evangélicos do Brasil e professor de teologia. O reverendo Tiago Escobar de Azevedo, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, também representando o Instituto Ângelos. Com a palavra, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, primeiro secretário da Alesp e proponente desta sessão solene. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Senhores pastores e pastoras, reverendos, bispos, missionários, enfim, meus irmãos, minhas irmãs, essa sessão solene foi convocada pelo presidente dessa casa, deputado Cauê Macris, atendendo uma solicitação desse deputado com a finalidade de comemorar a Semana da Cultura Gospel, que este ano tem como tema 500 anos da Reforma Protestante. Quero cumprimentar a todos que comigo dividem essa mesa principal, todos os corresponsáveis pela organização dessa Semana da Cultura Gospel. Eu queria citar, mais uma vez, esse presente que Deus resolveu conceder a esse pobre mortal, essa esposa maravilhosa, Cristiana Basilone Paiva Teixeira Ferreira. Quero cumprimentar mais uma vez o reverendo Gerson Corrêa de Lacerda, mestre em teologia e pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Osasco. Quero cumprimentar esse irmãozinho que me ajudou muito na organização desse evento, que é o presbítero Douglas Malta de Oliveira, que eu fiz questão de que sentasse aqui em cima. Ele queria sentar embaixo, eu falei, não, você vai subir. Queria cumprimentar o reverendo Erni Walter Seibert, diretor de Comunicação, Ação Social e Arrecadação da Sociedade Bíblica do Brasil, ao reverendo Mário Roste, gerente de Desenvolvimento Institucional da Sociedade Bíblica do Brasil e pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Cumprimentar o reverendo Fernando Bortoleto Filho, diretor executivo da Associação de Seminários Teológicos Evangélicos do Brasil e professor de teologia. Cumprimentar mais uma vez o reverendo Tiago Escobar de Azevedo, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Quero citar alguns amigos e autoridades religiosas que aqui estão: o vereador Israel Mendonça, de Rio Grande da Serra, também irmão na fé,
Cumprimentar o Gilvan Mendonça, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Rio Grande da Serra. Cumprimentar o doutor Edgar de Souza Castro, juiz de direito da Terceira Vara Criminal de São Bernardo do Campo e do grupo de cristãos de São Bernardo, homem esse que faz da casa do advogado um local de culto, um local de adoração ao nosso Deus. Quero cumprimentar o Anderson Pereira, pastor da Igreja Fluir das Águas, assim como a sua esposa, pastora Tânia Paz de Carvalho. Cumprimentar o pastor Roberto Bortoni, diretor do Conselho de Pastores de São Caetano do Sul. Cumprimentar o pastor Jair Alves, meu irmãozinho da Igreja Metodista e também é o comandante-presidente, como é que você quer que chama? Coordenador do setorial interreligioso do diretório aqui de São Paulo. Cumprimentar o Márcio Arbex, pastor superintendente da Igreja Metodista. Célia Vidal Gomes, representante Betel Brasileira e Missão Cairós. Beatriz Watanabe Silva, representando o vice-almirante Antônio Carlos Soares Guerreiro, da Marinha. Queria agradecer a presença sua também, nossos cumprimentos ao almirante. Cumprimentar o pastor Assis, assessor parlamentar, representando o deputado Gil Lancaster. Quem é você, pastor? Cadê o pastor Assis? Um grande abraço, seja muito bem-vindo. Nosso irmãozinho na fé, deputado Gil Lancaster, é um grande homem e tem feito um grande trabalho nessa casa. Quero cumprimentar esse que também não evitou esforços para que acontecesse esse evento no todo, o reverendo Tiago Escobar Azevedo, que hoje representa o Instituto Ângelus. Cumprimentar o presbítero Clodoaldo Furlan, representando a Igreja Presbiteriana do Brasil, e reverendo Roberto Brasileiro Silva. Cumprimentar o reverendo Carlos Aranha Nelto, representando a Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o Toniel Tavares Barbosa, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Mariana. E, em nome desses, queria cumprimentar a todos que aqui estão, que não foram citados, sintam-se citados. E, nesse momento, eu queria convidar todos os presentes para que, de pé, nós possamos ouvir o hino nacional brasileiro, executado pela Camerata da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do 2º Sargento Gleidson Azevedo.
Essa presidência agradece a Camerata da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sobretudo o nosso regente, segundo sargento Gleidson Azevedo. Muito obrigado aos senhores. Um grande abraço. Muito obrigado. Eu queria, mais uma vez, saudar os nossos caríssimos bispos e bispas, missionários, missionárias, pastores, pastoras, reverendos, reverendas, meus irmãos. Eu agradeço a presença de cada um de vocês nessa sessão solene de abertura da Semana da Cultura Gospel, este ano destinada a homenagear os 500 anos da Reforma Protestante e os seus reflexos nos diversos aspectos da sociedade. Nesse ano de 2017, protestantes em todo o mundo comemoram meio milênio da Reforma, mas muito além do discurso sobre o papel triunfante de Lutero como reformador e a contestação da corrupção e dos desvios do clero no século XVI, é importante nos aprofundarmos em seu real legado na busca da compreensão de um movimento que se tornou tão amplo, heterogêneo, multinacional e importante na definição do nosso mundo moderno. Fruto desse importante movimento surgiram grandes institutos, pesquisas, historiadores, pensadores, teólogos, mestres e doutores, dedicados às mais variáveis áreas do conhecimento humano e que muito contribuem para a compreensão da nossa sociedade. Nossa proposta para essa Semana da Cultura Gospel foi reunir uma série dessas instituições e especialistas para debatermos o papel da reforma aplicada à nossa realidade em áreas como a economia, a educação e cultura, religião, sociopolítica, Bíblia e música. Essa sessão solene também é uma forma de homenagear aqueles que cumprem a importante missão de disseminar o Evangelho de Jesus Cristo. O cristianismo trouxe novos conceitos, uma nova cultura, mudou a concepção do que é a família, do pecado, do adultério, etc. Cristo trouxe a cultura do amor. A partir da vinda do Filho de Deus, uma nova cultura social e religiosa se implementou. A Igreja tem tido um papel singular na sociedade, na formação de cristãos, no respeito aos valores familiares, no sentido de pregar o mandado de amar e cuidar do nosso próximo. Enfim, a Igreja tem disseminado a cultura gospel, a cultura cristã, a cultura do perdão, a cultura do bem. Há de destacar ainda a importância dos nossos líderes religiosos que deixam de viver a sua vida e passam a viver pelo próximo, conquistando, discipulando, acolhendo, edificando e encaminhando homens e mulheres para levar a palavra de Deus e, sobretudo, trabalhando a conquista de almas. Temos em vigor no Estado de São Paulo 2 leis de minha autoria em reconhecimento à cultura cristã. A Lei 16.106 de 2016, que instituiu a Semana da Cultura Gospel, e a Lei 16.077, que instituiu o Dia Estadual da Cultura Gospel, ambas com o objetivo de fomentar a disseminação da cultura cristã. Reconheço e louvo a importância da parceria entre o meu mandato e as igrejas evangélicas e instituições protestantes, pois acredito que, desta forma, somos compelidos a legislar de forma reta e justa. Pois a palavra nos cobra em Salmos 82, 2 a 4, até quando defendereis os injustos e tomareis partido ao lado dos ímpios? Defendei a causa do fraco e do órfão, protegei os direitos do pobre e do oprimido, livrai o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. No mesmo sentido, em Isaías 10, 1 e 2, nos ensina: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãs que escrevem perversidades para privar da justiça os pobres e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, despojando as viúvas e roubando os órfãos.
Ainda o profeta Isaías nos alerta: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo, que absolvem o ímpio por suborno e ao justo negam justiça. Isaías 5, 20 e 23. Amós nos diz: ó vós que transformais o direito em injustiça e amargura, e ainda lançais por terra a retidão e o bom senso. Odeiam na porta ao que os repreende e abominam aos que falam sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedra lavadas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejastes, plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Amós 5, de 7 a 11. Palavra que todos devemos guardar, ainda mais eu, que hoje ocupo uma posição que me foi permitida por Deus em uma casa de leis, como um deputado cristão. E quero convidar a todos para refletirem como temos nos comportado em relação à aplicação da reforma em nossa vida, em nossa sociedade. Temos vivido a palavra, temos acolhido nossos irmãos necessitados, temos amado como Ele nos amou, temos sido misericordiosos, temos oferecido nosso perdão. Que nesses 500 anos de reforma nós venhamos a nos voltar para a verdade da palavra de Deus e anunciar ao mundo essas teses, para que possam ser resgatados de todo o engano. A coragem de Martinho Lutero em defesa da palavra de Deus deve servir como exemplo para muitos em nossos tempos, que preferem negociar suas consciências e desprezar as verdades da Escritura. Afinal, a fé cristã deve ser preservada em todo o tempo contra toda e qualquer investida. A palavra de Deus não permite contradições. Aproveito publicamente, na presença de autoridades religiosas, de irmãos, de irmãs, para ratificar o meu compromisso de lutar na política como um cristão, por um legislativo que proteja e preserve não só a palavra, como as imposições da palavra, mas, sobretudo, nos dias de hoje, os nossos valores cristãos, a família e todas as investidas do inimigo. Eu quero agradecer aqui, mais uma vez, a presença de todos vocês e deixar aqui os meus votos de que o nosso Deus Todo-Poderoso nos inspire para vivermos, disseminarmos e, quando for o caso, voltarmos ao Evangelho. Que a paz do Senhor Jesus paire sobre toda a igreja e sobre a vida de cada irmão e irmã que aqui estão.